Oi, gente, eu tô aqui para esclarecer de uma vez por todas o que é esse tal de índice glicêmico. Eu quero trazer aqui de uma maneira que você consiga de fato entender, de uma maneira fácil de vocês compreenderem aí o que é esse índice glicêmico, como que a gente pode fazer melhores escolhas a partir disso. Enfim, fica aqui comigo que eu vou explicar tudo direitinho aqui para vocês. E então, enquanto roda a vinheta, você já sabe, né? Aproveita para curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito e ativar as notificações no sininho também para chegar sempre esses avisos quando tiver vídeo novo. E também, se quiser estar compartilhando com seus amigos, familiares, todo mundo que você acha que seria importante saber dessas informações também, fique à vontade. Para você entender de uma vez por todas o que é esse índice glicêmico, eu preciso trazer algumas informações, como o pessoal chega a esses valores desses índices, tá? Mas fica tranquilo que não é nada de outro mundo não. O índice glicêmico vai descrever a resposta da glicose no nosso sangue depois da gente consumir algum alimento que contém carboidrato. A gente come um alimento, a glicemia, a glicose ali do sangue vai subindo, então essa velocidade com que ela atinge ali aquele pico é justamente esse índice glicêmico. Então existem alimentos que são capazes de aumentar essa glicemia, essa glicose sanguínea muito rápido, e tem aqueles alimentos que aumentam de maneira gradativa, gradual, lentinha, o que é uma maravilha, tá? Então como é que a gente vai saber, né, fazer essa comparação? Então esses estudos que são realizados para chegar a esses índices, eles realizam assim, eles pegam um alimento padrão para comparar, que geralmente é o pão branco ou a glicose, e aí fazem a curva glicêmica deles. E a partir daí os pesquisadores pegam e fazem a avaliação da curva glicêmica daqueles indivíduos ao consumirem outros alimentos e depois comparam. Então esses alimentos que têm um alto índice glicêmico não costumam ser tão interessantes assim, tá? Porque quando a gente absorve essa glicose, esse carboidrato que vira glicose no nosso sangue, vira açúcar no nosso sangue muito rápido, gera uma demanda ali para o nosso corpo, é um estresse ali para o nosso corpo para ter que dar conta daquele açúcar todo que foi jogado ali de maneira rápida no sangue. E aí isso pode trazer alguns problemas para a nossa saúde. Então, como eu falei antes, é feita essa comparação com esse alimento padrão, né? E aí, essa comparação, essa avaliação é realizada a partir do consumo de 50 gramas, escuta só, vou falar até devagar, 50 gramas de carboidrato na porção. Não é 50 gramas de alimento, é 50 gramas de carboidrato. Calma aí que eu vou lhe dar um exemplo para ficar bem claro. Para chegar a esse índice, né, existe essa padronização. Então, é a partir do consumo de 50 gramas de carboidrato que tem naquele alimento específico. Uma maçã. Se a gente pegar o exemplo de uma maçã, vou pegar um exemplo de uma maçã de 100 gramas, tá? Uma maçã de 100 gramas vai ter em torno de 16 gramas de carboidrato. Então, para chegar nesse teste e saber o impacto glicêmico, para chegar a esse valor de índice glicêmico da maçã, seriam necessárias aí aproximadamente 3 maçãs de 100 gramas, né, 300 gramas de maçã, para chegar a um valor ali de 50 gramas, isso aproximadamente, tá, gente? Então, imagine, não é você comer uma maçã que vai ser aquele índice glicêmico, seria equivalente a mais ou menos 3 maçãs. Aquele valor que vai estar nas tabelas de índice glicêmico é equivalente a essa quantidade de carboidrato. Por que eu tô falando isso? Calma que você não precisa estar fazendo esses cálculos. Não precisa. É só para que você entenda que o índice glicêmico não é tudo. Não é tudo. A gente precisa avaliar principalmente a carga glicêmica. Calma. A carga glicêmica é o que realmente vai importar. Ele vai levar em conta a quantidade da porção consumida.
Ou seja, você pode não ter consumido 3 maçãs, você pode ter consumido uma só maçã. Qual será o verdadeiro impacto glicêmico daquela porção que você consumiu na sua curva glicêmica, na sua velocidade de absorção? Então, a carga glicêmica vai levar em conta o índice glicêmico daquele alimento, mas também a porção consumida, a quantidade de carboidrato que tem naquela refeição, naquele alimento, daquele momento. E a partir daí é que a gente vai avaliar se tem uma baixa carga glicêmica, média carga glicêmica, alta carga glicêmica, que é justamente esse verdadeiro impacto da glicose no nosso organismo. Compreendeu? Só que ainda tem outros fatores que vão alterar aí esse meio do caminho. Essa carga glicêmica pode ser afetada por a forma de preparação do alimento, se ele está ali, por exemplo, cozido é uma coisa, se está assado é outra, se está totalmente triturado é outra, tá? Os alimentos que compõem aquela refeição, né? Por exemplo, se tem alimentos com gorduras naquela refeição, se tem alimentos com proteínas, se tem fibras naquela refeição, todos esses outros nutrientes, eles vão auxiliar com que reduza essa velocidade de absorção, ou seja, vai diminuir essa carga glicêmica da refeição. Vamos pegar o exemplo de um pão. Se você consumir o pão ali puro, só tem ele para ser absorvido. Então ele vai ser absorvido mais rápido. Concorda comigo ou não? Ele vai ser absorvido mais rápido, porque não tem outros nutrientes ali para serem absorvidos também, tá? E acabar atrapalhando. Não. E aí, quando a gente mistura esse pão com alimentos, vamos pegar exemplo de, sei lá, ovo, pão com ovo. Ovo tem gordura e tem proteína. Então, a gente bota outros nutrientes ali, a gente consegue reduzir a carga glicêmica daquela refeição. É só um exemplo. Quando a gente coloca fibras naquela refeição, ou seja, come um prato de folhas ali naquela refeição, vai diminuir também o impacto glicêmico daquela fonte de carboidrato que está ali, né? Então, tem várias formas da gente alterar, modular essa carga glicêmica, tanto em relação ao tamanho da porção, quanto ao acompanhamento daquela refeição. Beleza, a gente já falou da carga glicêmica, mas a gente não pode eliminar o índice glicêmico. Ele também vai ser muito importante, até porque a carga glicêmica vai depender de qual o índice glicêmico daquele alimento. Mas o que a gente tem que dar mais atenção, de fato, vai ser a carga glicêmica, tá? Dito isso, vamos aqui simplificar. Então, aqueles alimentos de alto índice glicêmico são aqueles que vão ser absorvidos e transformados em glicose no nosso sangue muito rapidamente. Imagine aí, quando uma pessoa está passando mal ali com hipoglicemia, né? Tá ali naquela sensação de desmaio, fraqueza, o que é que já pensam em dar de cara assim? Opa, vamos dar o quê? Água com açúcar? É algo bem clássico. Outro exemplo é uma bala, um bombom ali, algo com doce, né? Justamente por essa alta velocidade de absorção que esses alimentos vão ter, né? Então, o açúcar vai ter uma alta velocidade de absorção. Então, a pessoa tomou ali água com açúcar, ó, no instante já se restabeleceu, né? Justamente por essa alta velocidade de absorção. Tá, mas como que eu vou saber quais são esses alimentos de mais alto índice, quais são esses alimentos de mais baixo índice glicêmico? Calma aí, que não é nem tão difícil assim. Na verdade, é muito fácil. Eu tenho uma dica que eu sempre dou para os meus pacientes, que é justamente, se você assim, usar essa regrinha geral, geralmente 99% das vezes vai dar certo. É só você pensar assim, você tá ali com o alimento na tua frente, ele tá íntegro, ele tá menos processado, ele passou por menos processamento, ou ele tá mais processado, ele passou por um processamento, ele não tá mais ali como veio da terra, ou pouco mexido depois dessa colheita, por exemplo, né? Se você usar isso e escolher aqueles alimentos mais íntegros, mais
ali você percebe que saiu da terra, lavou, no máximo cozinhou, fez pouca coisa, pouco processamento, a chance dele ter um baixo índice glicêmico é muito grande. Porque imagine, quando ele sai ali da terra, vamos pegar o exemplo de uma batata doce, da macaxeira, sei lá, de uma beterraba, tudo ali tá cheio de fibras. Além de outros nutrientes, tem muita fibra. Imagina um emaranhado de nutrientes ali para serem absorvidos. Aquele carboidrato tá lá no meio para ser absorvido. O nosso organismo tem que sair desemaranhando, não sei nem se essa palavra existe, tem que sair tirando tudo ali para absorver esse carboidrato. Então, se você come ele ali daquele jeito, no máximo cozinhando ali rapidamente, você vai demorar mais para conseguir absorver aquele carboidrato, ou seja, a velocidade de absorção vai ser mais lenta. O exemplo de uma laranja, né? Se a gente pegar uma laranja para comer, a gente acaba comendo aquelas fibras junto, né? Que tem na laranja, a gente não só chupa e joga tudo fora. Agora imagine o suco. A gente faz o que com o suco? A gente espreme, imagina que ela tá caindo aqui no copo. A gente espreme esse sumo, fica só o sumo, que é basicamente ali o carboidrato sem fibra, algumas vitaminas minerais, ok, mas não tem fibra, então esse carboidrato ali vai ser absorvido muito mais rapidamente. Então, o índice glicêmico de uma laranja é uma coisa, o índice glicêmico de um suco de laranja é outra. Pois é, gente, de maneira geral, aquelas refeições de mais baixo índice glicêmico, de mais baixa carga glicêmica, vão ser mais interessantes e indicados pra gente, mesmo questão voltada aí de saúde, estética, enfim. Mas também tem vários casos que a gente indica refeições de mais alto índice glicêmico. Então, cada caso é um caso, a gente precisa avaliar de perto. Aqui eu tô falando de maneira geral, certo? Mas tem suas indicações também, tá? E a gente vai falar um pouco mais profundamente sobre esse assunto no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar tanto dessas indicações quanto dos reais efeitos que essas dietas, essas refeições com mais baixo índice glicêmico, mais alto índice glicêmico podem impactar no nosso organismo, tá? Mas eu tenho certeza que com esse vídeo, pelo menos entender o que é índice glicêmico e carga glicêmica, você entendeu, né? Se você não entendeu, volta o vídeo, tenta assistir novamente com calma, porque eu sei que é muita informação mesmo. Só que se mesmo assim você não entender, ficar com alguma dúvida, me conta aqui embaixo nos comentários, que eu vou tentar fazer de tudo para estar solucionando, dando essa luz aqui para vocês, tá bom? Então eu espero vocês no próximo vídeo. Não esquece de curtir aqui o vídeo se você ainda não curtiu e compartilha também, né? Essas informações que eu acho que podem ajudar várias e várias pessoas aí, seus conhecidos, amigos, parentes, familiares, repetir, né? Ficou redundante, mas é isso. Um beijo, até mais!